Oi pessoal, o vídeo de hoje vai tratar sobre inovação. Puxa vida, o pessoal tinha me pedido para dar uma cuidadinha para não bater meu colar aqui na frente da mesa, mas eu não obedeci. Enfim, vamos lá. Gente, inovação. Tem se falado muito recentemente sobre inovação, mas quando é que começou isso nas nossas vidas? Então vamos nos reportar lá ao século XVIII. Aí vocês vão me perguntar, mas Estela, é aula de história? Não é aula de história, gente. Mas tem um pouquinho de história, afinal de contas, o que está acontecendo conosco hoje começou no século XVIII com a Revolução Industrial. Mas foi na Grã-Bretanha que um grande processo a Revolução Industrial trouxe isso, mas que começou a mecanização, onde começaram a grande produção de máquinas que resultou nisso que nós temos hoje, nessa tecnologia, nesse avanço, nessa qualidade que a gente tem hoje. Mas por que eu estou falando de tecnologia? Por que eu estou falando de inovação, né? Então vamos lá para a parte histórica. Gente, em 3.500 anos antes de Cristo, olha quanto tempo faz isso, foi inventada a roda. Tá, mas e o que isso tem a ver com hoje, né? Tem tudo a ver, né, gente? Vamos parar para pensar um pouquinho. Mas vamos continuar nessa parte cronológica que ela é bem interessante. 1000 anos antes de Cristo, gente, o ferro foi utilizado para fazer instrumentos, foi utilizado para fazer instrumentos de produção e foi utilizado também para armas, né? Isso é interessante também na tecnologia. Tem coisas que vêm para o bem e tem coisas que não. Mas aí nós, seguindo na evolução, eu peguei alguns tópicos, gente, porque não dá para falar de todos os inventos que foram feitos através dos anos, tá? Que foram muitos, todos eles extremamente relevantes. Eu peguei alguns que eu entendo serem de grande importância e que ficam bem claros para trazer o assunto que eu quero hoje. De 700 a 900 anos já depois de Cristo, tá? Os chineses inventaram a pólvora e com a pólvora vieram os fogos de artifício que para nós, muitas vezes, quando a gente faz festa, traz aquela alegria, aquele colorido todo. E também aqui uma reflexão. A pólvora, ela trouxe grandes benefícios para a gente quando se precisa explodir um espaço para fazer uma ponte nova, um viaduto novo. E também tem o outro lado, né, que na produção de armas. Mas a ideia não é falar sobre isso. Seguindo adiante. Em 1600, gente, Galileu Galilei inventou o termômetro. Olha, em 1600 já foi inventado o termômetro, se usa até hoje para medir a temperatura. É um equipamento importante, todo mundo tem em casa um termômetro, ainda mais quem tem criança em casa sabe da importância de ter um termômetro em casa, que foi inventado lá em 1600, legal, né? Então, em 1712, Thomas Newcomen desenvolveu o motor a vapor. Seguindo na evolução, em 1880, Thomas Edison inventou, tcharam, a lâmpada. Esse equipamento que faz toda a diferença nas nossas vidas. Vai dizer que de noite, tudo bem, luz de luar, eu adoro olhar as estrelas, mas chegar em casa e poder acender uma lâmpada é super legal, né? Então, 1880 foi o ano em que esse invento foi patenteado. Beleza, mas aí vamos um pouquinho mais rápido nesses inventos, né? A gente tem curiosidade de saber o que eu estou querendo dizer com tudo isso. Em 1973, Martin Cooper desenvolveu o primeiro celular portátil. Gente, em 1973, então hoje a gente aqui com os smartphones na mão, tudo isso aqui começou em 1973, quando foi desenvolvido então o primeiro telefone celular portátil. Beleza, seguindo na evolução, em 1976, Steve Wozniak e Steve Jobs, eles lançaram o Apple One, que é o primeiro computador portátil doméstico.
Em 1976, então, gente, esse equipamento que hoje está sobre a minha mesa, que naquela época era um monstrengo que a gente tinha em casa, foi criado o primeiro computador doméstico. Vocês já pensaram o quanto isso evoluiu ao longo do tempo? Em 1997, as empresas de eletrônicos, eles estabeleceram que o Wi-Fi ele seria usado no mundo inteiro como rede de internet sem fio. O que a gente usa até hoje e a gente reclama quando não funciona. É bom, né? É muito bom a gente ter e é muito bom quando funciona, gente. É tudo de bom. Beleza, mas por que eu estou falando sobre todos esses avanços e sobre tecnologia, sobre inovação? Nunca se falou tanto em inovação como recentemente. E o que eu vejo desde que eu era criança, que eu vivo e que eu experiencio desde que eu era criança, e eu hoje tenho 59 anos, né, gente? Os aprendizados que eu tenho com a tecnologia, eles são muito grandes. Eu lembro quando a minha mãe ganhou a primeira máquina de lavar roupa. Eu tinha 8 anos e a minha mãe tinha 4 pirralhos em casa para lavar a roupa desse povo todo. Então o meu pai, antes de comprar a nossa primeira televisão, ao invés de comprar o aparelho, a televisão, ele viu que era mais importante a minha mãe ter uma máquina de lavar roupa, e aquilo assim, não eram muitas famílias que tinham, e o meu pai levou, né, se sacrificou para comprar a máquina para minha mãe, e eu lembro assim, como aquilo fez a diferença na vida da minha mãe, porque a minha mãe estava constantemente no tanque lavando roupa, dessa criançada toda, e a gente, vamos combinar, criança pronta de monte, né? E de repente ela ganhou aquela máquina que facilitou imensamente a vida dela, que mudou completamente a vida dela. E hoje quem de nós vive sem uma máquina de lavar roupa? Pouquíssimas pessoas não têm. E quem não tem ainda, quem pode, usa as lavanderias que estão espalhadas pelas cidades. Então, a tecnologia, ela tem essa capacidade de facilitar a vida da gente, de trazer modernização, de trazer comodidade, ao mesmo tempo ela traz desafios. O celular que eu comentei antes com vocês, que foi criado, o primeiro celular portátil, hoje a maioria das famílias, a maioria das pessoas tem um smartphone em casa. Os smartphones hoje em dia são pequenos computadores de bolso. Então nós não precisamos mais ter este equipamento aqui para ter acesso a toda a tecnologia que este equipamento tem. Este aqui nos permite fazer muito mais coisas que o laptop atualmente. Mas e aí o que a gente vai fazer com essa inovação toda com as pessoas de idade? Eu com quase 60 e toda essa geração, a geração que está nascendo agora, eles já saem do touch ali, né? É impressionante o que a gurizada consegue fazer. Facilita, eu estou aprendendo a lidar com o celular com os meus netos. Pode? Pode. Mas e aí, como é que o meu pai com 94 anos faz? Porque ele também gosta de tecnologia. Apesar de ter 94 anos, e a gente sabe que conforme a gente vai envelhecendo, determinadas limitações acontecem com a gente, não significa dizer que a nossa curiosidade diminui com a idade. Pode ser que as nossas habilidades possam diminuir um pouquinho, a gente fica mais travadinho, mas não a nossa curiosidade. E isso é uma coisa que eu admiro no meu pai, que apesar dos 94 que ele tem, ele segue curioso. E indignado, gente, porque às vezes ele não consegue atender o smartphone, querido. Mas enfim, ele tenta. E isso é uma coisa que me traz reflexões, porque nós estamos falando de inovação, constantemente estamos falando de inovação. Gente, para onde é que vai ir a nossa tecnologia? E será que nós, essa geração que hoje lida tão bem com ela, vai conseguir seguir aprendendo com tanta facilidade? Eu espero sinceramente que sim, porque senão como é que a gente vai conversar com essas gerações que estão vindo? E que aprendem com muito mais facilidade porque já nascem com essas tecnologias na mão. Então, eu faço muito uso da tecnologia,
A reflexão de hoje é exatamente essa. Eu faço muito uso e eu me esforço para me manter aprendendo. O que o canal Permita-se me trouxe também uma curiosidade muito grande, porque tem várias coisas que eu não fazia e que eu tive que aprender a fazer através e com o canal, né? Então essa curiosidade que eu tenho, junto com a vontade de fazer, me permite seguir aprendendo e seguir fazendo. Mas eu tenho um pouquinho de medo, gente, um pouquinho de medo e ao mesmo tempo uma curiosidade. É muito provável que a tecnologia continue sendo cada vez mais facilitada para todos nós, porque ela precisa ser algo social, algo que todos nós possamos fazer uso, porque ela está vindo para ser um benefício para nós. Essa é a reflexão de hoje, né? A gente pode pensar um pouquinho sobre isso, a gente pode estimular a nossa curiosidade para seguirmos aprendendo, porque é extremamente importante que a gente siga aprendendo. Faz bem para a nossa mente, faz bem para a nossa curiosidade, faz bem para a nossa criatividade e ela dará um resultado diferente para nós. Essa curiosidade que o meu pai tem de seguir aprendendo, ela é um norte para mim. Eu olho para ele, eu me espelho, acredito que posso fazer muito mais, porque hoje a gente conhece de uma forma diferente e podemos aprender muito mais exatamente por causa disso. Quando meu pai nasceu, em 1925, muitas coisas já existiam, mas muitas coisas existiam fora do Brasil até, né? Existia um computador há anos atrás. Eu lembro que teve uma época que a gente viu uma reportagem de um computador de um banco, e eu acho que até o computador da NASA eram salões enormes carregados com um único computador, e no entanto hoje a gente tem isso aqui, onde a tecnologia, onde a informação está toda aqui dentro e cabe muita informação aqui dentro. Então eu espero sinceramente que a tecnologia siga vindo para ajudar e para nos tornar seres humanos melhores. Essa é a dica do vídeo de hoje: curiosidade, tecnologia, inovação, que ela venha para nosso benefício. Se você gostou, vai lá, curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque cada vez que tem um vídeo novo você vai receber. E gente, sempre muita gratidão.